Olá, meus irmãos, muito boa noite. Que a preciosa paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Dê um like nas mensagens do canal A Voz do Atalaia, se inscreva neste canal, compartilhe as mensagens, nos ajude a passar para frente a preciosa palavra de Deus. Quero meditar hoje sobre os feitos de Deus, o grande Deus, o poderoso Deus, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Em outras palavras, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, o Criador de todas as coisas. Em toda a trajetória bíblica, Deus, o grande Criador, fez coisas tremendas, poderosas, em favor dos seres humanos. Eu não vou dizer os versículos para a mensagem não ficar muito longa, mas olha o que diz no livro de Gênesis, capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre luz e trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas noite. E foi a tarde e manhã do primeiro dia. Louvado seja o nome do Senhor. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, haja separação entre as águas e águas. Deus foi falando e as coisas foram acontecendo, porque Deus é todo-poderoso. Deus criou todas as coisas. Ele é o Criador, o Criador. Louvado seja o nome do Senhor, o grande eu sou. Deus criou antes de todas as coisas os anjos, o vento, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que no princípio Deus criou céus e terra. Criação poderosa, tremenda. O grande universo. Criação de Deus. A terra em que vivemos é o centro do universo. E no centro da terra está Israel. E no centro de Israel está Jerusalém. E no centro de Jerusalém estava o templo que Salomão construiu, que Herodes reformou. O templo foi destruído 70 anos depois da morte de Jesus. E hoje está lá uma mesquita muçulmana. E no centro dessa mesquita está, segundo alguns, a pedra fundamental do mundo, onde Isaac foi oferecido em sacrifício. Deus é o Todo-Poderoso. Vamos analisar algumas das obras que ele fez no Antigo Testamento. Não vai dar para ler. É apenas uma meditação. Deus tira Israel com mãos fortes do Egito por causa da desobediência de Faraó em não libertar o povo de Israel. Deus então manda 10 pragas para o Egito, mas o povo de Deus foram guardados, livres de todas as pragas.
Chegando-se o dia de Deus tirar o povo do Egito com mão forte, Deus dá diretrizes a Moisés, e Moisés passa para o povo, que era para as famílias pegarem um cordeiro de 1 ano, cordeiro puro. A história você já sabe, porque o anjo da morte iria passar naquela noite, iria matar o primogênito de todas as casas, primogênito também de ovelha, das criações, mas o povo judeu obedeceu a Deus, obedeceu a ordem de Deus através de Moisés. Foram poupados, mas a morte entrou na casa dos egípcios, e o povo de Deus foi poupado, porque está escrito sobre o povo de Deus, que Deus é o guarda fiel do seu povo. E está escrito no Salmo 125, os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião. Eles confiaram em Deus, e Deus os livrou. Louvado o nome do Senhor. Chegaram diante do grande mar, um beco sem saída. Moisés fala com Deus, Deus fala com Moisés. Moisés, um precioso servo, obediente, temente a Deus, corajoso. Uma certa ocasião ele estava curioso, querendo ver Deus, e pediu a Deus que queria vê-lo. E Deus queria atendê-lo, mas nenhum ser humano pode ver Deus e ficar para contar a história. Mas Deus permitiu ele vê-lo um pouco pelas costas. Deus usou Moisés de maneira poderosa, tremenda, para se comunicar com o povo. Deus então disse para Moisés: "Que tens em tuas mãos?" Ele tinha um cajado. E Deus disse: "Estende as tuas mãos." Aliás, estende o cajado sobre as águas. E ele estendeu. E as águas se abriram. Mais de 3 milhões de judeus certamente passaram a seco dentro do grande mar. Obra de Deus. No deserto, Deus colocava uma coluna de fogo durante a noite para aquecê-los do frio. Durante o dia, Deus colocava uma nuvem para protegê-los do sol escaldante. Deus fez coisas tremendas ao povo judeu, pelo seu grande poder. Pelo seu grande poder, Deus providenciava diariamente alimentação para milhões de seres humanos. Matava a sede deles todo dia. Sustentava eles com saúde. As suas roupas eram abençoadas também. E não era apenas dias, não. Foi muito tempo, muito tempo. 40 anos praticamente no deserto. E Deus sustentou diariamente com água e com alimentação e com roupas. Mesmo assim, eles vendo o grande poderio do Deus Todo-Poderoso, diariamente, muitos eram desobedientes. E o povo de Deus sofria por causa da desobediência. Já está escrito na palavra de Deus: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Quem não conhece a Deus certamente desobedece a Deus. Está escrito na palavra de Deus: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós.
limpai as mãos pecadoras e de duplo ânimo purificai os vossos corações. Só que o povo tinha prazer na desobediência. Deus fez coisas grandes diante deles. Olha o que Deus fez ao longo da história bíblica. Flutuou o machado do fundo das águas. Abriu novamente o mar, aliás, o Jordão, para Israel todo passar. E assim que passaram, Deus deu a ordem a eles escolherem 12 pedras e fazer um tipo de altar para ficar como um memorial para aqueles que iriam nascer posteriormente, um testemunho. Deus fez coisas grandes e poderosas ao povo judeu. A Bíblia diz que Deus é o guarda fiel do seu povo. Anos e anos e anos e anos se passam, Deus começa a usar os profetas. Deus já tinha dado dicas lá no começo de todas as coisas, quando Adão e Eva pecaram. A Bíblia diz que por um homem o pecado entrou no mundo. E assim que o pecado entrou, assim que Adão e Eva cometeram pecado, atrocidades aconteceu no mundo todo. No meio da criação dos animais. Lembra daquele provérbio que diz: quem pode mais chora menos? Imagine a carnificina. Leões matando os mais fracos. Onças, ursos. Foi uma carnificina por causa do pecado, porque a ferocidade entrou. E Deus prometeu a eles: eis que da semente da mulher nascerá um, qual pisará na cabeça da serpente. Ao longo da história, Deus usa os seus profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel e outros. Isaías disse em uma profecia: o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ele estava profetizando sobre o nascimento de Jesus Cristo. Deus prometeu no começo de todas as coisas que da semente da mulher nasceria um, mas mulher não tem semente. Mas quem falou foi Deus, o grande e eterno Deus, o grande El Shaddai, o grande El Kibor. Louvado seja o nome do Senhor, o grande Elion, o grande Tsidkenu, o poderoso, o Criador de todas as coisas. E está escrito na palavra: operando eu, quem impedirá? Louvado o nome do Senhor. Deus é puro, poderoso, tremendo. Ele prometeu que iria enviar o seu filho. Isaías profetiza, 750 anos praticamente acontece, se passam. Porque no tempo, Deus ia revelar-se através do seu filho. Nosso Deus é poderoso. Ele criou o tempo. E pelo que entendo, existe 2 tempos. O tempo Cronos. Dentro do tempo Cronos, existe séculos. E são centenas de anos.
Louvado o nome do Senhor. Milhares de anos, centenas de anos, décadas de anos, meses, semanas, horas, minutos, segundos, tudo isso está dentro do nosso tempo. Tempo que Deus deu aos seres humanos, tempo Cronos. Mas Deus tem o seu tempo também, o tempo Kairos. Só que Deus é atemporal, Ele mesmo criou o tempo e Ele vive fora do tempo, porque Ele é Deus. Ele criou todas as coisas. Milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de anjos. Querubins, serafins. Milhões e milhões e milhões de humanos que amam, que obedecem a Ele, a criação, a natureza. Mas suponhamos que não tivesse nada disso, criado por Deus. Deus continuaria sendo Deus. Porque Ele é Deus, independente de todas as coisas, Ele é Deus. Mas Ele se importou com o ser humano. Porque o pecado entrou e o pecado passou para todos os seres humanos. Como diz a Bíblia, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Separados estão da glória de Deus. O homem está separado da glória de Deus só enquanto não encontrar uma religião. Deixa eu explicar uma coisa. Religião é a pior coisa que existe no mundo hoje. Mas a terminologia religião significa religar. E só quem religa o ser humano perdido com Deus é Jesus Cristo. Então a terminologia religião, ela é perfeita na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso é que Jesus Cristo é Salvador de todos aqueles que nele crê, como diz a profecia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus Cristo disse: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Jesus Cristo, uma certa ocasião, fez um convite aos judeus. E não quereis vir a mim para ter vida? Esse convite ele faz também a mim e a você. E não queres vir a mim para ter vida? Jesus Cristo é a verdadeira porta. Precisamos entrar por esta porta. Jesus Cristo é o verdadeiro caminho. Precisamos andar neste caminho. Jesus Cristo é o verdadeiro pão que desceu. Devemos nos alimentar deste pão. Jesus é a água viva que desceu dos céus. Precisamos desta água. Jesus nasceu. A obra de Deus continua lá no deserto. Deus fez coisas tremendas aos judeus. Alimentou eles, cuidou deles, protegeu eles à noite, durante o dia, protegia do sol escaldante. Fez coisas tremendas no Velho Testamento. E agora Deus está no Novo Testamento, encarnado na pessoa bendita e pura do Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus. Nasceu como qualquer criança nasce, de uma maneira normal. Imagina Deus dependendo da mãe para colocar no seio para sugar o leite dela. Deus é maravilhoso. Maria e José não tinham total noção de quem seria aquela criança que estava nos seus braços, guardada, protegida por ela. José não tinha total noção de quem era aquela criança que diariamente estava crescendo na sua casa,
Ali estava Deus, o próprio Deus encarnado. Chegando o tempo, ele iria assumir a condição de pastor. Arrebanhando pessoas. Jesus Cristo fez isso. No Velho Testamento, Deus fez coisas grandes, tremendas, poderosas. Agora, no Novo Testamento, Deus multiplica, aliás, transforma água em vinho, curou leprosos, curou paralíticos, curou a sogra de Pedro, ressuscitou mortos, prosperou pães e peixes no deserto, falou palavras vivas, socorreu os pobres e humildes. Deus é o mesmo. O mesmo do Velho Testamento é o mesmo do Novo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele não foi muito bem-vindo, odiaram ele. Chamaram ele de falso, de comelão, de beberrão. Chicotearam, crucificaram ele. Judeus e romanos mataram ele. Isso é o que diz na profecia, mas ele mesmo disse: eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. E ele fez isso. Mataram ele. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia e está vivo. E ele disse aos seus discípulos: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Deus continua operando, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A ele a glória agora e para toda a eternidade. E em seu grande poder e em sua grande misericórdia, ele me alcançou e te alcançou também. Devemos a ele a honra, glória, louvor e ação de graça. Olha o conselho que ele deixa para a sua igreja, para o seu povo. Está no livro de João, capítulo 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Porque na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejai-vos também. O Deus do Antigo Testamento, sua habitação é celestial. Deus do Novo Testamento, que é o mesmo, sua habitação é celestial. E o desejo dele é que os seres humanos, criados por ele, vão morar com ele para toda a eternidade. Mas por causa do pecado, o ser humano é bloqueado. Por causa da incredulidade. Mas a Bíblia, a sua palavra, nos convida a crer nele, a depositar a nossa confiança nele. E todos aqueles que creram nele, confiaram nele, nunca foram decepcionados. Se você se sente triste, abatido, desanimado, desesperançado, em cima do muro, em outras palavras, se você vive em pecado, está em pecado, o conselho da palavra é esse. Tiago 4,8. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Limpai as mãos pecadoras, e de duplo ânimo purificai os vossos corações.
Em outras palavras, você dá um passo para ele dá outro em sua direção. Porque ele nos ama. E ele não nos ama porque somos crentes, cristãos. Não, ele nos ama porque somos seres humanos. Simplesmente isso. Simples assim. Ele nos ama porque somos seres humanos. Por isso ele nos ama. E ele enviou Jesus Cristo. E Jesus morreu por todos nós. Mas a promessa é essa: todo aquele que nele crê, é necessário crer em Jesus Cristo e aceitá-lo como único e suficiente Salvador. Se você aceitou a Jesus, continue firme. Se não aceitou, aceite o quanto antes. Queridos irmãos, que Deus vos abençoe rica e abundantemente.